Olá, eu sou Carolina, sou gerente de saúde e bem-estar na Oracle e vou apresentar para vocês o nosso programa Wellbeing All About You Harmony. Antes da gente iniciar, a gente vai conhecer um pouquinho mais do que é a Oracle. Muito se fala sobre transformar o mundo, mas você está pronto para realmente fazer isso acontecer? Transformar é agir, é ir na direção de um caminho ainda desconhecido. Para nós, transformar é tudo isso e mais. É ter a coragem de se reinventar. O novo deixa outras formas de conexão acontecer. Por meio da tecnologia, do fomento à educação e às ideias empreendedoras, estamos criando novas experiências e ajudando a mudar vidas. Afinal, o futuro não é feito só de números, e sim de pessoas. Por isso, o nosso convite para a transformação é aberto a todos que querem ser parte dela. Mentes inquietas, projetos desafiadores e diversos, de startup a grandes empresas. Tudo isso é possível, porque nos guiamos por um propósito: transformar o mundo empoderando as pessoas a ver dados de forma diferente, ter novas perspectivas, descobrir possibilidades infinitas. Vamos transformar juntos? Ora, pô, a transformação começa aqui. A Oracle é a maior empresa de banco de dados do mundo. Ela está presente em 120 países e na América Latina ela tem em torno de 7 mil funcionários. No Brasil, são aproximadamente 2 mil. O nosso programa de bem-estar se iniciou como uma necessidade de junção de todas as ações que a gente tinha, todos os benefícios que a gente já trabalha, para que a gente pudesse unificar essa informação. Então, ele surgiu como um projeto de transformação cultural em saúde e bem-estar. Ele se estabeleceu em pilares e ele fez com que a gente tivesse a oportunidade de estar muito mais perto das pessoas, com um olhar mais empático e próximo das necessidades reais no dia a dia de cada um. Nós entendemos que equilibrar a rotina diária, ter um ambiente de trabalho, vida social e familiar, gera equilíbrio emocional. E pessoas mais conscientes sobre si mesmas, mais focadas, mais felizes, elas são mais positivas em relação à vida delas e são mais positivas em relação também ao trabalho, porque elas são mais positivas em todas as esferas. Então, o nosso projeto ele tem como objetivo promover uma cultura de cuidado que impacte positivamente a vida de todos os nossos funcionários na hora. A gente vai iniciar as chaves falando sobre o compromisso e envolvimento da liderança. A liderança precisa participar ativamente, sempre. Então, essa conexão, ela é essencial. O líder, ele é um braço ativo de bem-estar. Ele cria o hábito, ele motiva, ele inspira as pessoas, ele gera consciência, ele gera atitude, e ele conecta as pessoas e as ações de trabalho com um propósito dentro disso. Então, as iniciativas de wellbeing, elas são prioridade e elas estão na estratégia do nosso negócio, justamente porque a gente entende que nos diferentes níveis gerenciais, a gente precisa estabelecer esse compromisso com a liderança, e esse compromisso tem que ser coerente com as demandas dos nossos funcionários. Nesse exemplo que está aqui na tela, nosso CEO no Brasil, ele fez a abertura do ano fiscal dele, e nos envolveu, nos colocou junto como um ponto importante para mostrar para as pessoas todas a importância de ter bem-estar dentro da organização de uma maneira ativa e praticada por todos. A liderança, além de tudo isso, ela precisa ser participativa, né? Ela precisa estar envolvida com os projetos que a gente tem. Então, os líderes, eles têm ações específicas no programa de wellbeing ou em eventos específicos em que eles nos ajudam a promover, ou que eles se envolvem por conhecimentos e por circunstâncias específicas, ou eles podem ser, inclusive, sponsors de ações específicas. Então, nesse exemplo, a gente tem a nossa comunidade de Mindfulness, e o sponsor da nossa comunidade de Mindfulness é o nosso vice-presidente de vendas de sistemas LAD. E aí, no Brasil, a gente tem
especificamente no Brasil, a gente tem o nosso CTO como um líder direto e facilitador e, inclusive, iniciador do projeto de Mindfulness no Brasil. Então, a liderança precisa ser participativa, ela precisa estar com as pessoas e para que elas se inspirem e participem dos projetos de bem-estar. Além disso, há uma necessidade da gente ter uma sensibilização contínua dessa liderança, né? A gente precisa fazer com que a liderança entenda quais são os impactos reais no programa de bem-estar dentro de uma organização. E assim a gente vai trazendo para eles propostas de ações que objetivem um trabalho saudável, colaborativo, que ele seja inclusivo, que ele promova a saúde, e ele tem que ser de conhecimento e de envolvimento da liderança para que isso tudo aconteça. A gente estabelece uma conexão e um acesso claro à informação objetiva, a gente propõe ferramentas direcionadas e estratégias que sejam aplicáveis ao dia a dia das pessoas, e isso gera impacto. Então, o programa de Wellbeing, ele gera impacto envolvendo as pessoas dentro das ações, mas mostrando para a liderança o quanto ela tem que estar compromissada com os pontos em que a gente promove. Nesse ponto específico, a assinatura do termo de adesão ao Mente em Foco, fazendo com que os compromissos do Mente em Foco sejam compromissos para a Oracle com relação à saúde mental, traz ao funcionário um equilíbrio e uma proposta de dia a dia muito mais focado numa harmonia entre a vida pessoal e a vida profissional, entre todos os pontos em que a gente quer estabelecer para eles de bem-estar. Entrando na chave 2, que é o envolvimento dos trabalhadores, a gente precisa sempre trabalhar com o ouvir. Então, ouvir as necessidades, ouvir as queixas, ouvir as sugestões, avaliar o nível de satisfação com pontos específicos. Isso é de extrema importância para a gente realmente atender as necessidades que as pessoas têm. Para a gente estabelecer um ambiente de trabalho que seja real e resultado do que as pessoas realmente querem também ali. Então, essa pesquisa, o Your Voice, ele é direcionado à Oracle, ele gera resultados em cada área, e aí, desses resultados, saem os aprendizados, que são inerentes, e as iniciativas que a gente consegue associar. O Wellbeing é um programa estratégico para esse clima organizacional, para entender esses processos, para entender como as pessoas estão. Então, ano a ano, a gente valida, em algumas circunstâncias, algumas questões, o bem-estar das pessoas é validado nessa pesquisa e a gente entende como as organizações e como as situações específicas de cada área de trabalho está com relação ao bem-estar. Envolver os trabalhadores, voltando também um pouco do que a gente falou na chave 1, a gente precisa ter o envolvimento deles junto com a liderança. Então, a liderança precisa puxar conversas, puxar bate-papos, para que a gente tenha local de fala, local de escuta, e as pessoas possam se mobilizar de uma maneira em que elas manifestem os temas de interesse, as sugestões, as dúvidas, as opiniões, e para que esses temas sejam realmente trabalhados, em que a gente possa dar visibilidade para essas pessoas, para as circunstâncias que as pessoas querem propor, mas a gente também possa ter uma mobilização interna frente às necessidades das pessoas. Então, esse papo de café com o Maioral, que é o nosso presidente Brasil, eles são espaços ativos para que as pessoas possam conectar com essas atividades. E aí eles promovem ambientes participativos, saudáveis e com qualidade de bem-estar. A gente teve esse ano, por exemplo, um desses papos exclusivamente com o nosso pilar de diversidade, que é o ABLE, que é para raças e etnias. Então, a gente tenta trabalhar as necessidades também específicas de cada ambiente, de cada especificidade que a empresa tem, que pode promover saúde e bem-estar, inclusive nos detalhes que as pessoas às vezes não ficam atentas. Então, papo de café com Maioral, por exemplo, é uma manifestação e uma forma de envolver os trabalhadores no nosso programa, envolver os trabalhadores com a liderança e fazer com que eles tenham um espaço de fala claro e ativo na organização. Eu comecei a falar do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão e envolver trabalhadores sem que a gente tenha um Comitê de Diversidade e Inclusão estruturado, claro, não é
envolver trabalhadores na sua essência. Então, a gente tenta esclarecer os aspectos de saúde e bem-estar sempre para os grupos específicos, e isso vai gerando uma responsabilidade social e de inclusão genuína, né? A gente entende que estar com todos e para todos, sempre. A diversidade e inclusão é um pilar que a Oracle trabalha ativamente pelos funcionários e diretamente pelos funcionários. O comitê é utilizado como meio coletivo de expressão e ele é um reflexo da nossa cultura interna. Então, o programa de Wellbeing, ele trabalha os aspectos de bem-estar em todos esses pilares, ativamente, e ele considera que a diversidade é essencial para o desenvolvimento do programa. Começando a chave 3, a gente vai falar de ética empresarial e legalidade. Então, para falar de ética empresarial e legalidade, a gente tem que mostrar que as nossas normas, a legislação, ela é seguida e ela é levada em conta de uma maneira muito direta e objetiva. A gente tem essa preocupação porque a nossa empresa é uma empresa global, é uma corporação muito atuante na área legal e, por meio da saúde, a gente tem que estabelecer a estratégia de saúde definida diretamente pelo programa de saúde e fazendo com que assim a gente cumpra todos os níveis das regras que a gente precisa cumprir. Então, a gente atende as normas de saúde ocupacional, mas a gente vai assegurando a saúde e a segurança também baseado nos conceitos éticos e sociais. O ambulatório médico é um canal aberto, direto, para que as pessoas possam trabalhar as ações ou as questões de saúde geral, para trabalhar questões de saúde ocupacional, e elas também podem interagir com o programa de wellbeing. É uma construção ativa e muito bem estabelecida na hora. O programa de saúde ocupacional surgiu antes mesmo da gente ter o nosso programa de bem-estar estabelecido. Para que a gente tenha essa saúde ocupacional ativa, atuante, a gente precisa de uma estrutura definida, né? Então, a estrutura definida, clara, organizada, a gente tem um SESMIT ativo, né, com enfermeiro do trabalho, com médico do trabalho, com engenheiro de segurança do trabalho, com técnico de segurança, faz com que a gente também embase essa ética empresarial e legalidade. Então, isso garante o compromisso ético frente às iniciativas, das ações de saúde que são implementadas, garante o compromisso com a confidencialidade, que é de extrema importância, com a segurança da informação, tanto nas avaliações quanto nas análises de dados de saúde, e também garante a prioridade no atendimento legal, para implementar ações corretivas ou de promoção da saúde que sejam sempre embasadas na ética e na legalidade. Ainda com relação a esse ponto, os nossos exames, os nossos controles médicos que são relacionados ao programa de saúde ocupacional da Oracle, eles são essenciais, porque é por meio deles que a gente consegue realizar, avaliar as informações, analisar as informações, fazer a coleta das informações e propor as ações de bem-estar. Então, os modelos de controle médico ocupacionais, por meio das fichas clínicas ocupacionais, as fichas complementares de avaliação, elas conectam e analisam as informações relacionadas aos hábitos de vida e de dados de saúde e proporcionam relatórios demográficos e epidemiológicos que são essenciais para a gente fazer um programa de bem-estar que tenha melhoria contínua. E aí sempre focado e embasado na confidencialidade e na proteção dos dados de saúde. Entrando na chave 4, e também não saindo muito da 3, a gente precisa ter esses controles todos muito bem mensurados, né? A gente precisa trabalhar com indicador de desempenho e eles devem ser orientados para analisar cada ação e, a partir deles, a gente vai realizar as ações futuras. Então, hábitos de vida, epidemiologia, as nossas pesquisas internas nos apoiam muito para entender a nossa população. Elas são indicadores e fazem com que a gente tenha os resultados que a gente precisa, né? Por meio de indicadores de desempenho, a gente concretiza as iniciativas em números, e aí a gente demonstra o interesse e a participação dos colaboradores com o bem-estar, com o programa de wellbeing. Então, a gente avalia o momento presente para poder planejar as ações futuras que sejam prioritárias, que sejam assertivas para a nossa população. Ainda no processo sistemático e para melhoria contínua, os nossos controles médicos, eles são essenciais. Então, a gente precisa estabelecer impacto nas nossas ações de bem-estar para a população em que a gente para a população em que a gente está atendendo,
Então, as fichas clínicas ocupacionais, as fichas complementares, elas vão nos dar as informações, como a gente já falou, e aí, por meio delas, a gente consegue estabelecer relatórios específicos e trabalhar comparativo de relatórios. Então, eu estabeleço um padrão, um indicador, eu vejo como esse indicador está, e aí, ao longo do ano, ou no próximo ano, a gente vai entender como as nossas ações se manifestaram, como elas foram impactantes, se elas foram assertivas ou não foram, e aí a partir daí a gente consegue projetar outros processos ou excluir situações que não sejam adequadas para que a gente tenha um processo sistemático de melhoria contínua dentro do programa. Os nossos planos e metas com projetos de wellbeing, eles estão muito alinhados com os nossos pilares e com o nosso objetivo de promover uma cultura de impacto positivo na vida das pessoas. Então, fazer a nossa revisão das nossas ações, estabelecer quais são nossas metas, nossos objetivos e aonde a gente quer chegar, é uma forma da gente trabalhar, sim, esse processo sistemático de melhoria contínua, porque a gente estabelece o hoje para justamente validar o que a gente precisa para o amanhã. E então a gente realiza análise do desenvolvimento do programa ano a ano, estabelecendo ações que solidificam os nossos propósitos e igualmente nos permite avaliar os processos de mudança que sejam necessários para propor uma nova circunstância ou atender a uma necessidade da nossa população especificamente. Então, a melhoria contínua ela só vem se a gente faz sistematicamente essas análises, essas validações e acompanha esses indicadores de uma maneira clara e efetiva e objetiva também. Entrando na chave 5, que vai falar sobre sustentabilidade e integração, o Wellbeing é um projeto de transformação cultural em saúde e bem-estar. Então, ele precisa entender e apoiar o cuidado com a pessoa. Ele tem que estabelecer esse item como um diferencial para a transformação cultural. Então, a estrutura do projeto ela tem que se integrar no dia a dia dos colaboradores, ela tem que, das lideranças, do comitê executivo, as nossas ações elas precisam refletir o que a nossa população precisa. Então, os nossos pilares, eles precisam estar sempre muito bem alinhados entre si, para gerar essa harmonia entre si, mas eles também têm que refletir exatamente o que a nossa população precisa. A gente vai valorizar os nossos pilares, e a organização entende isso e proporciona essa transformação dia a dia no nosso programa de bem-estar, refletindo para que os funcionários tenham essa mesma sensação e tenham essas mesmas ferramentas, essas mesmas oportunidades de ação e de integração. Então, os nossos pilares têm que estar integrados e têm que ser trabalhados com essa integralidade para que isso reflita nesse projeto de transformação cultural que a gente quer e trabalha todos os dias. O projeto de bem-estar, o Wellbeing, ele faz parte de uma estratégia. Ele faz parte de uma estratégia que é corporativa, que é uma estratégia global, mas ele tem circunstâncias específicas relacionadas ao desenvolvimento das pessoas. Então, o Wellbeing, ele faz parte de uma jornada voltada para a pessoa. Ele é um projeto de recursos humanos e por ser um projeto de recursos humanos, são várias as trilhas que recursos humanos propõem para as pessoas. Então, a partir daí, o projeto de bem-estar, ele vai sendo um braço, a pessoa sendo colocada no centro, o processo de bem-estar e qualidade de vida é um braço dessa pessoa ativa e atuante, e ele precisa estar integrado como uma iniciativa de recursos humanos, mas dentro de todas as outras circunstâncias dessa jornada do funcionário, estando a pessoa no meio, estando o funcionário no meio, para que ele seja desenvolvido juntamente com o propósito da organização. Então, o Wellbeing faz parte dessa jornada, ele direciona de forma consistente a visão e desempenho das pessoas e do ambiente de trabalho. E isso faz com que a gente tenha sustentabilidade e integração nas nossas ações. Por último, na hora que a gente acredita que se a gente transforma as pessoas, elas transformam o mundo. Esse é o processo, o propósito da empresa, é o processo em que a Oracle trabalha. Então, o nosso propósito como grupo, como projeto de saúde e bem-estar, como projeto de qualidade de vida, ele precisa estar conectado diretamente com o propósito da organização.
Então, se a gente conecta o propósito do Wellbeing com o propósito da Oracle, a gente sustenta e a gente integra o nosso projeto. Então, não tem como estabelecer um comprometimento genuíno, aprendizagem, desempenho consistente, aprimoramento contínuo, um ambiente integrado, estratégico, sem que a gente tenha uma conexão coerente entre o propósito da organização e o nosso propósito como projeto de bem-estar. Então, para nós, de Wellbeing, proporcionar às pessoas a consciência e bem-estar e ver em si a sua melhor versão, se conecta diretamente a ajudar as pessoas a descobrir as novas ideias e desbloquear infinitas possibilidades por meio da tecnologia. Então, assim, a gente integra e sustenta o objetivo do programa de bem-estar dentro da nossa organização. E para a gente encerrar, o Wellbeing proporcionou que nós estivéssemos mais perto das pessoas, com um olhar mais empático, mais próximo das necessidades reais no dia a dia de cada um. Isso faz toda a diferença numa organização, é nisso em que nós acreditamos, é nisso que nós estamos sempre focando para que a gente tenha sempre um processo de melhoria, para que as pessoas possam se conectar com elas mesmas, entre elas, e em todos os setores, tanto em casa, quanto na família, quanto social, que elas possam se conectar com as nossas ações e usar as ferramentas que a gente dispõe para elas, para fazer essa consciência em saúde, bem-estar e qualidade de vida. Obrigada.